Price Action. Tá? Nós já falamos na aula anterior sobre padrões de candle e agora nós vamos entender um pouco melhor como funciona através dos padrões de candle Price Action. Okay? Então a ação do preço, a leitura do preço, o estudo do movimento do preço com base nos padrões de candlestick, nos pontos de teste de zonas horizontais, que são suportes e resistências, e nas zonas diagonais, né? LTA, LTB. Somente isso? Não. Nível de suporte e resistência, às vezes de uma retração de Fibonacci, de uma extensão de Fibonacci, de um indicador, por exemplo, a bandas de Bollinger. Você pode ter ali esse ação do preço, ou seja, price action ali nesses níveis que vai confirmar um setup de entrada. Okay? Então, price action ele pode ser aplicado em qualquer tempo gráfico, isso é importante, mas eu não recomendaria em nada menor, tá, do que o gráfico de 15 minutos. Tá? A precisão dos sinais ele aumenta na medida que o time frame ele aumenta. Okay? Então, quanto maior o tempo gráfico, maior a assertividade desses padrões. Então, o melhor padrão de candlestick para aplicar no price action. Tá? Então, podemos resumir como o melhor padrão de candlestick um candle de rejeição. Lembro que na última aula eu falei bastante sobre isso, que vocês não precisavam de guardar o nome dos padrões de candle, tá? Mas sim os tipos. Relembrando, candles de força, força compradora, força vendedora, candles de fraqueza, tá? Vou desenhar aqui só para quem não assistiu, para dar uma relembrada. Então nós temos candle de força, ok? Que pode ser compradora ou vendedora. Candles de fraqueza, por exemplo. Ok? Candles de indecisão, que são candles com pequeno corpo e sombra superior ou inferior, que independe da cor aqui também. Okay? Candles de rejeição, esse terceiro, e os candles de indecisão, que tem sua abertura e fechamento próximos. Okay? E nós vamos então falar mais sobre esses candles de rejeição, que é esse terceiro aqui, candles de rejeição. Então, podemos resumir como o melhor padrão de candle, um candle de rejeição. Candle de rejeição, aquele terceiro candle. O candle de rejeição é uma formação de um candle que caracteriza a rejeição da continuação do preço em uma pré-direção definida. Então, o candle de rejeição também é comumente conhecido como pin bar, a gente pode chamar ele de pin bar, ou um martelo invertido, tá? Ele tem uma reputação de ser um dos melhores candles, ou castiçal, né, para quem já leu a apostila lá que eu falei na outra aula, que tem uma alta probabilidade de acerto. Quando aparece esse tipo de candle nessas zonas, nessas regiões que eu falei que nós vamos estudar agora, tem um nível de assertividade muito alta, ok? Então, lembrem desse candle de rejeição, que é que nós vamos estudar a partir de agora. Então aqui um exemplo, tá? Todas essas barras de rejeição, tá? Identificada apenas através desses candles. Então aqui um candle de rejeição em um número redondo, que nós tivemos, ó, 1.6899, uma região de resistência, e deixou um candle de rejeição. Uma região de resistência, novamente, um candle de indecisão aqui. Aqui uma banda de Bollinger, um candle de rejeição. O mercado fez um movimento, uma retração em Fibo, chegou a tocar quase no 61, sentou nos 38%, que um candle de rejeição. Então esse tipo de candle, esse tipo de formação, pessoal, é muito importante. Okay? Eu sei que tem pessoas, tem tipos de estratégia que só buscam esse tipo de candle. Legal? O que eu oriento, que eu indico, é praticar bastante, tá? Voltar o gráfico para trás, que daqui a pouco nós vamos fazer isso, e olhar, observar, tá? Porque o olho vai ficar treinado. O que vai acontecer? Nós vamos ver a combinação. Às vezes, você está no 4 horas, você não consegue ver a formação de um candle de rejeição, porque ele está sendo formado em 1 hora.
Legal? Então, por isso que é importante voltar bastante o gráfico, estudar diariamente, porque você vai conseguir ver mesmo em um candle, que você não está vendo um pin bar em 4 horas, mas em 1 hora ele está formando um pin bar. Calma que vocês já vão entender o que eu estou falando. Fala, pô, o cara está ficando louco, está falando nada com nada. Fiquem tranquilos. Podemos definir um candle de rejeição, tá, da seguinte forma. Um candle que rejeitou os preços mais altos e mais baixos. O preço vai abrir e movimentar em uma direção. O preço está subindo, subindo. Aí nós temos uma região, vamos pegar aqui, ó, aqui uma região de resistência. E aí o preço, ele abriu aqui, vamos imaginar, o preço abriu aqui, vamos fazer uma barra. E ele teve uma máxima que ele superou, mas os vendedores acharam que esse nível é um nível de vendedor, que o preço está caro para estar vendendo. E aí eles empurraram o preço e acabou fechando próximo a essa região, próximo à abertura. Então, o preço vai abrir e movimentar em uma direção e depois inverter durante a formação da vela, para fechar acima ou abaixo do preço de abertura. Legal? Então, mas pode fechar, tem que fechar verde ou vermelho, Alexandre? Não importa a cor, tá? Mesmo sendo um candle que a gente está buscando um giro do mercado, ou seja, uma venda no mercado, ele pode fechar verde, porque ele abriu aqui, subiu até lá e ele fechou um pouco acima. Então ele vai fechar verde, mas mesmo assim eu considero como um forte candle de rejeição do movimento altista, ou seja, vai estar buscando venda. Idealmente o preço de abertura e fechamento do candle de rejeição são muito próximos, quanto mais perto, melhor. E se ele fechar assim, ele abriu aqui, foi lá em cima e fechou no mesmo nível. Maravilha. Vamos graduar, tá? Vamos graduar. E aí, vamos pegar um outro candle aqui, ó. Vou trocar a cor aqui, ó. Ele abriu aqui, subiu e fechou abaixo. Então, esse daqui seria, vamos colocar só por graduação. Primeiro candle mais forte de rejeição, segundo candle mais forte de rejeição, que fechou na abertura, e terceiro candle mais forte de rejeição, que fechou um pouco acima da abertura. Mas são percentualmente insignificante a diferença entre eles, só para vocês entenderem que esse foi mais forte, porque ele fechou abaixo da abertura, esse fechou no mesmo nível e esse fechou um pouco acima da abertura, mas tem o mesmo conceito de reversão de preço. Idealmente o preço de abertura fecha no candle de rejeição, estão perto de uma extremidade da barra, o mais próxima da extremidade melhor. A cauda do candle de rejeição deve ser pelo menos igual ao do corpo. Quanto maior a cauda, isso é a cauda, quanto maior a cauda do candle de rejeição é melhor em termos gerais, uma vez que isso significa maior rejeição de alta ou de baixa. Claro, o preço teve força de subir até aqui, mas não teve força compradora para sustentar e os vendedores conseguiram empurrar o preço abaixo. O candle de rejeição nunca deve ser negociado de forma isolada. O que seria isso? Tá? Apesar que pode ser, né, para quem for um pouco mais agressivo ou dependendo do mês, do momento do mês que se encontra, já tem uma gordura grande, ele está falando o seguinte, que o preço, o cenário de alta, aqui nossa resistência, o mercado, quando chegou aqui, ele abriu, foi lá em cima e deixou um candle de rejeição, okay? Sinalizando que tem uma força vendedora. O que ele está falando aqui? Que seria o ideal, tá? Aguardar agora um candle, um terceiro candle, confirmando. Então nós vamos ter o candle 1, que é o penúltimo candle aqui, o que antecedeu o candle de rejeição, o candle 2, então o terceiro candle, confirmando e feito uma entrada neste nível. Alexandre, eu posso entrar de forma agressiva neste candle? Pode, é uma forma mais agressiva. Você só não aguardou a confirmação. O ideal é a formação de um candle de rejeição a partir de um
significativo nível de resistência e suporte, que nós já falamos, tal como o meio de uma faixa de Bollinger, ou um pivô semanal, um suporte diário, um nível de resistência diário. Assim teremos uma confirmação de rejeição, que temos relativamente um sinal mais forte, como mostrado em vários exemplos. Legal? Então, com certeza, quando você pega um nível de suporte e resistência, aparece um sinal desse, a confluência, né, dos fatores acabam potencializando essa operação. Se você ver um candle de rejeição formando-se, procurar por uma confluência de outros sinais para confirmar a entrada na operação. Então aqui nós tivemos um sinal bem interessante, uma região de resistência, tocou uma vez, quando rompeu, houve um rompimento do candle, e o segundo candle, então candle 1, o segundo candle deixou, olha que candle lindo, cara, estava gritando aqui, estava sinalizando, cara, um rompimento falso. Okay? Qual o tempo gráfico aqui? Não importa, pode ser em 1 minuto, pode ser em 1 hora, em 15, 4 horas diário. Claro, quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser a confiabilidade desse padrão. Legal? Então, olha que sinal bonito nós tivemos aqui. Aqui novamente, tá? Nós tivemos um candle de rejeição. Olha que eu falei para vocês, ó. Fechou com corpo verde, tem um corpo grande verde, porém uma longa sombra. E um número redondo, 1.67700. Então, confluência, uma região de resistência, confluência. Aqui nós tivemos também, olha aqui, ó, região de suporte. E o preço aqui deixou um candle de rejeição. Este candle de rejeição e o mercado sombra. Uma longa sombra inferior, uma sombra superior, mas menor, já mostrando. Aí nós tivemos um segundo candle, olha só que interessante. Olha vários sinais aqui. Aí nós tivemos um segundo candle de rejeição e um terceiro candle de rejeição. Nenhum superando a mínima desse candle maior. Isso já é um forte sinal também, quando existe um conjunto, tá? Um conjunto de candles de rejeição. Pontos importantes sobre os padrões de candlestick, continuando, quando estamos perseguindo uma operação, observando o padrão de candlestick para completar o sinal de entrada, a nossa mente pode pregar peças, tá? Por quê, pessoal? Esse é um fenômeno psicológico, né, baseado de maneira como o nosso cérebro funciona, então às vezes é importante, principalmente quando está em formação, não tomar decisão. Tá? Até por isso que eu indico para quem está começando, os iniciantes, eu falei daquela forma agressiva de entrar, que nós vamos falar depois no gráfico, as formas de entrada. Agressiva e mais conservadora. Entre de forma conservadora, tá? Não entre de forma agressiva. Por quê? Porque pode, primeiro, a pessoa fica tão ansiosa que vê a formação ali e entrar antes de terminar o padrão. Tá? E aí depois acaba faltando, às vezes, 1 minuto, um candle de 15 minutos, por exemplo, ou até mesmo 1 hora. Ele entrou, não, mas falta 1 minuto só para o candle de 1 hora eu vou entrar. E nesse 1 minuto, aquele candle de rejeição ele se transforma num candle de força da direção, não é mais de reversão. Então, cuidado com isso, com essas pegadinhas que acontecem, legal? Então, por isso que eu indico o pessoal aguardar uma vela de confirmação. O que seria essa vela de confirmação? Então, nós tivemos aqui, ó, vou pegar um azul aqui, ó, candle sinal, candle de rejeição, um segundo candle, que foi um doji, também um candle de rejeição ali, rejeitando, não conseguindo fazer nova mínima, e aguardou uma vela de confirmação. O que foi essa vela de confirmação? Foi essa vela de força. Legal? Que nós vamos ver depois vantagem e desvantagem. Alexandre, eu poderia ter entrado nesse nível aqui, com uma ordem pendente aqui? Pode, mas é o que eu acabei de falar. Para quem está começando, aguarde essa vela de confirmação, tá? Para não fazer besteira. Então nós só teremos uma confirmação da entrada, pessoal, de uma forma mais conservadora, no fim dessa terceira vela, tá? Que fechou verde nesse exemplo aí. Então é importante aguardar, que aí lembra dos padrões que eu ensinei na última aula, tá? Que nada mais é do que um padrão. Você vai aguardar um padrão de candlestick, que normalmente pode ser 2 ou 3 tipos de candle, para confirmar essa entrada.
O problema com a entrada em um padrão de candlestick antes de ser concluído é que você está sendo intuitivo, ao invés de ser fiel ao seu sistema de trade. Você vê um forte impulso formar e acha que se não entrar agora vai perder o movimento. Isso acontece, aconteceu muito comigo, tá? Mas um conselho que eu deixo por experiência, não faça isso, que a grande maioria das vezes você vai perder dinheiro, tá? Aguarde a confirmação. Às vezes a disciplina de ter paciência de aguardar um movimento vai se tornar um trader mais lucrativo. Quanto maior o período gráfico, eu já falei isso, analisado o padrão de candlestick, mais confiável ele será. Um padrão de engolfo de alta no gráfico diário tem maior probabilidade de ser respeitado do que o mesmo padrão em um gráfico de 5 minutos. É só lembrar daquela analogia que eu fiz nas primeiras aulas lá quando a gente falou sobre tempo gráfico, né? Os membros da família. Quanto mais velho, né, o membro você vai respeitar. Então você respeita o seu bisavô, por exemplo, um gráfico mensal, do que o seu irmãozinho mais novo, do que um gráfico de 5 minutos. Tá? Então vai funcionar bem mais num gráfico de período gráfico maior. Aqui nós temos um engolfo de alta no gráfico diário, ok? Esse padrão, um engolfo de alta também aqui nesse nível, num tempo gráfico de 5 minutos. Então olha a diferença. Gráfico diário, aqui nós tivemos um padrão de engolfo. O mercado respeitou. Aqui nós tivemos o mesmo padrão de engolfo de alta, só que não teve o movimento. Depois ele caiu, chegou a subir um pouquinho, depois caiu. Se você tivesse entrado, colocado o stop aqui abaixo, teria sido estopado. Bom, isso é muito importante, pessoal. Por que às vezes você está olhando num gráfico, num tempo gráfico ou menor ou maior e está formando um candle de rejeição sem conseguir ver esse candle? Então aqui são alguns exemplos, né, que tem que ser testado. Por isso que eu falei, tem que testar bastante o olho para que você consiga entender e identificar esses padrões. Então, por exemplo, um engolfo no tempo gráfico de 30 minutos. O que é um engolfo no tempo gráfico de 30 minutos? Em uma hora, somando dois candles de 30 minutos. Então, nós tivemos a abertura do candle neste nível, abertura aqui. O fechamento foi aqui. Ele teve uma máxima até aqui e teve uma mínima até aqui. Em uma hora. O que ele formou? Além de 30 minutos, você estaria vendo um engolfo, mas no candle de uma hora, um pin bar ou um candle de rejeição. Legal? Isso num fundo, por exemplo. Num topo, um engolfo de baixa. Mesma coisa. Tá? Nós tivemos aqui a abertura do candle, o fechamento do candle, então a abertura do primeiro candle aqui, o fechamento do segundo candle de 30 minutos aqui, houve uma máxima até aqui e uma mínima até aqui. Então tivemos o que? Em 30 minutos, em uma hora, um candle negativo, um pin bar de movimento de baixa. Legal? Um Harami, por exemplo, o Harami em 30 minutos. Olha que legal. Primeiro candle de 30 minutos, um candle negativo, o segundo Harami. E aí tivemos o que? Um martelo, um candle de rejeição, um pin bar de rejeição de baixa, movimento de alta. Harami de baixa, mesma coisa, o preço fechou, o mercado fez o Harami e tivemos a abertura do primeiro candle, o fechamento do segundo candle que foi aqui, a máxima aqui, a mínima aqui, e aí tivemos então a formação desse candle verde, né? Possível movimento de queda. Legal? Então é importante observar essas combinações, pessoal, essas combinações de padrões de candle em tempos menores para maiores, de uma hora com mais uma hora, que vai formar, 4 candles de uma hora em 4 horas, que vai formar. E é importante vocês estarem mudando ali o tempo gráfico, para quem não tem muita experiência, que não consegue identificar, não sabe que, por exemplo, uma formação do Harami de baixo em 30 minutos, numa resistência, é um forte pin bar ou um candle de rejeição em uma hora. Stop loss.
grande dúvida, né, do pessoal onde colocar stop loss. Várias perguntas o pessoal faz ali na caixinha do Store, onde eu coloco stop loss, tá? Então vocês podem inserir uma ordem pendente de entrada, antes eu vou falar da entrada aqui do stop loss, de 2 a 5 pips, ou de 20 a 50 pontos. Mas é 20 ou 50? Cara, depende da volatilidade da moeda que você está trabalhando. Alexandre, quanto que você utiliza, por exemplo? Cara, é que eu estou te falando, às vezes no euro USD, eu utilizo 10 pontos, 1 pip. Pô, mas você não falou que é de 2 a 5? Tá, mas às vezes a volatilidade está tão baixa que 10 pontos é o suficiente. 10 pontos e mais o spread, por exemplo. Então, 10 pontos mais o spread seria, ele tem um spread de 5, seria então 15 pontos. E tem época que eu utilizo 25, porque a volatilidade está mais alta, ok? Eu utilizo 20 pontos mais 5 do spread, então vai para 25 ou 35, legal? Então, não existe uma receita, não existe, eu vejo o pessoal pedindo, perguntando, quanto que eu coloco de alvo, quanto que eu coloco de stop loss, né? É isso, é volatilidade, por isso que tem que entender o mercado, entender a estrutura, entender como o mercado funciona. Quando eu falo isso, entender como o mercado funciona para ganhar dinheiro, são esses tipos de conceitos. Tá? São conceitos importantes que vai fazer a diferença, às vezes, de um trade vencedor de um trade perdedor. Às vezes a pessoa vai entrar, uma pessoa que tem experiência, uma que não tem experiência, às vezes entrou na mesma operação, num gráfico de 15 minutos, a que tem experiência teve sucesso, ele ganhou dinheiro, e que está iniciando não teve. Por quê? Porque não soube posicionar o stop loss, porque não soube avaliar a volatilidade daquele dia, né? Não soube avaliar qual que seria o alvo realmente realista a ser buscado naquele dia, com base nessa volatilidade. Então, voltando aqui, uma entrada, tá? Uma ordem de buy ou sell stop. O que é isso daqui? É uma ordem pendente, tá? Para quem não sabe, é uma ordem pendente. Então, você tem o candle, deixa eu apagar aqui. Então, você teve o candle lá de rejeição. O mercado vinha subindo. Candle de alta, aí você teve um candle, terceiro candle que confirmou, e aí onde que eu vou entrar aqui, Alexandre? Cara, normalmente de 20 a 50 pontos abaixo do preço de fechamento. Vamos pegar o preço de fechamento aqui, a mínima dele, ele teve uma sombrinha, superior e inferior, eu vou contar abaixo da mínima aqui, eu conto 20 pontos. Então eu coloco uma ordem, vou colocar tracejada aqui para vocês saberem que isso é uma ordem pendente, tá? Uma ordem pendente de venda, uma sell que vai estar programada. E o preço começou a subir. Não pegou minha ordem. Pegar, a hora que ela descer, ela vai acionar minha ordem. Vendi. E o meu stop loss? De qualquer maneira, o seu stop deve ser também de 2 a 5 pips. Mesma coisa que eu falei, depende da volatilidade. Às vezes você pode colocar às vezes pode colocar 15, 20, tá? Pips acima, então, do candle, tá? Do último topo ou do candle que acionou. Isso depende muito da estrutura, legal? Normalmente, do último topo é o mais consensual que o pessoal utiliza, fez o último topo, aguardou o segundo candle aqui, fez a entrada e colocou stop alguns pontos acima. Exemplos, tá? Temos exemplos. Então aqui o mercado vinha subindo e deixou enforcado, tá? Enforcado. E principalmente, até coloquei enforcado aqui, ó. Alexandre, mas o enforcado aqui, ele é um candle de rejeição? Ele não é um candle de rejeição. Vamos falar nível 1, tá? Esse nível aqui, ó, esse candle de rejeição que o mercado vinha subindo, esse é o nível 1. O padrão enforcado aqui, vamos classificar, aqui é o nível 1, esse aqui é o nível 2. Tá? Por quê? Porque houve força compra, aqui houve força vendedora que empurrou o preço. Aqui houve força compradora que fechou o preço lá em cima. Porém, houve uma briga, uma indecisão grande entre compradores e vendedores, tá joia? Que eu vou considerar como nível 2. Aqui sim, esse tipo de candle, pessoal, esse daqui eu falo para vocês, para quem já tem experiência, pode entrar de forma agressiva nele, sem aguardar o terceiro candle. Agora, o nível 2, que é o enforcado,
aguarde, aqui sim, aguardem o terceiro candle. Candle 1, candle 2, aguarde o terceiro candle, tá? E a ordem pendente abaixo para fazer a sua venda gerada do mercado. Por quê? Porque você não teve o candle nível 1 de confirmação. Legal? Até porque, ó, vamos ver a formação aqui desse candle aqui, ó. Aqui não sei o tempo gráfico, vamos imaginar que fosse 5 minutos. M5, legal? M5. E o que você estaria vendo em 15 minutos? Em 15 minutos. Em 15 minutos, os três últimos aqui, ó. 1, 2, 3. O que a gente estaria vendo? O preço abriu aqui, olha só, abriu aqui. Fechou aqui, uma sombrinha. Verde, né? Candle verde. Some aqui. Candle de força. Isso que nós estaremos vendo. 5, 5, 5, 15 aqui. Agora, vamos pegar esses três últimos aqui, ó. Esse 1, candle 1, 2, 3, tá? Vamos pegar esses três últimos candles. O que nós estaremos vendo? Seguinte, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Abertura foi aqui. Abertura foi aqui. Fechamento foi um pouquinho abaixo. Olha só que interessante. O fechamento foi aqui abaixo e máxima aqui em cima. Esses três aqui, ó, em M5, seria igual a este candle aqui, ó, em M15. Por isso que eu estou falando para você, tem que ter experiência, pessoal. O que eu vi aqui em M5, em M15 seria isso aqui. Olha que candle, aqui nós não tivemos um candle de rejeição do nível 1, mas tivemos em M15, olha que lindo. Só que nós tivemos que aguardar essa terceira barra. Perfeito? Então, por isso que eu falei que é importante, quando nós temos padrões que não tem uma confirmação grande, aguardar o terceiro, aí entra naqueles padrões que nós estudamos a aula passada. Seguindo aqui, nós tivemos aqui, ó, um engolfo de alta, tá? Um engolfo de alta, que nada mais é, vamos ver a formação aqui, ó. O preço abriu aqui, ó, tô pegando assim, não foi certinho. Ó, pegar esse nível aqui, ó, os três últimos candles de 5 minutos, vamos transformar ele em de 15 minutos. Abriu aqui, foi lá embaixo e fechou aqui. Vermelho, tá? Ele fechou vermelho. Mas olha que candle lindo, o mercado vinha caindo. Olha nos 15 minutos que candle lindo de reversão. Legal, pessoal? Vamos agora para o gráfico. Vamos para o gráfico. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Aqui, ó. Aqui já batemos o olho aqui sem procurar muita coisa aqui, ó. 1 hora. 1 hora. Aqui, ó. 1 hora. Daqui eu já tinha até sinalizado, acho que foi a operação que eu fiz, tinha deixado, que analisei, foi do dia 27. Olha aqui, ó. 1 hora, tinha uma região aqui, ó, de resistência, tá? Uma resistência aqui deixou um pin-bar bonito aqui, o mercado tocou aqui, e olha só que bonito aqui, ó. E 1 hora, a gente não tá vendo muita coisa aqui, né, pessoal? Eu vou dar um zoom aqui, deixa eu dar um zoom para vocês, que nós acabamos de falar, um exemplo bem clássico aqui, ó. 1 hora, ó, tocou na resistência, fez um engolfo, ó, olha que bonito, um engolfo, subiu de novo. Vamos ver o que aconteceu aqui em 4 horas. Olha lá, que pin-bar bonito, 1, 2 pin-bar, olha, e o mercado, deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível, tirar aqui, ó, olha que bonito, ó, 1 hora, não vimos nada aqui, né, ó, 1 hora, o preço subiu, fez um harami, ó, fez um harami em 1 hora aqui, ó. Fez um harami. Vamos ver em 4 horas, nesse nível de resistência, ó. Olha lá. Olha que pin-bar bonito que ele deixou aqui, ó. Olha lá, ó. Olha que pin-bar bonito que ele deixou. Vamos ver se a gente vê outro ativo aqui, GBP USD. Ó.
semanal, gráfico semanal. Ó, em qualquer tempo gráfico, foi o que eu falei para vocês. É claro, quanto maior o tempo gráfico, tá? Maior a assertividade. Aqui uma resistência, tá? Ó, resistência, e aqui no gráfico semanal, ó, deixou, olha que pimbar bonito que ele deixou, que é um de rejeição. Gráfico semanal. Aí você selecionou essa semana aqui, ó. Cara, como é gráfico semanal, próxima semana, o GBP-USD está trabalhando, bateu uma resistência e deixou um candle forte de rejeição. Você vai querer comprar ou vender na próxima semana? Buscar venda a favor do Price Action. Price Action está falando, tá? Ó, ação do preço sinalizou um candle de rejeição e uma região e uma zona de resistência. Vou buscar venda. Ah, professor, mas eu só opero o gráfico de 15 minutos, day trade, maravilha, vou buscar operações a favor desse movimento. Opero o gráfico de 4 horas, maravilha, vou buscar operações a favor desse movimento, até porque nós temos até uma região de suporte, vamos traçar o último suporte aqui, ó. Suporte aqui, ó, nós tivemos, peguei aqui essa região aqui onde o preço tocou, até porque existe um alvo de 6.300 pontos, 630 pips. Legal? Vamos ver aqui outro ativo. O SDCAD. Puta, olha o SDCAD aqui, ó. Gráfico de 4 horas, de diário. Ó. Diário. Vou pegar aqui uma região, pegar um número redondo aqui. Lembra que eu já ensinei vocês a traçar nível de suporte e resistência. Ó, 34. Peguei 1.34000, tá? Um número redondo, e vou lá 4 horas. 4 horas estou analisando aqui. Opa! Olha que bonito aqui, ó. Candle de rejeição. Chegou a bater lá, faltou 10 pips, 100 pontos. E o mercado desceu 400 pontos, 40 pips. Vamos pegar outro, vamos ver se tem mais um. Pegar o mesmo ativo aqui, que eu não queria ficar voltando. Aqui, ó. Vamos ver essa região aqui, ó. Essa própria região, que aqui já foi uma resistência no passado. Gráfico diário. O que mostra aqui? Dá um zoom. Zoom. Ó, gráfico diário. Não mostrou muita coisa. Gráfico semanal. Deixou um harami. Tá? Deixou um harami aqui no gráfico mensal, no gráfico semanal. Não deixou nada. Gráfico mensal que nós tivemos aqui, então, ó, um padrão harami que não é um candle forte de rejeição. O mercado fez uma correção subindo. GBP JPY. Bom, vamos pegar o exemplo aqui que a amiga tinha pedido para analisar. O mercado aqui hoje deixou um candle de rejeição exatamente em uma região de suporte dessa LTA. E como que eu faço a entrada aqui, Alexandre? Bom, gráfico diário. Eu vou então desenhar os cenários, tá? Eu vou desenhar todos os cenários aqui que a gente pode operar. Quem opera a longo prazo, gráfico diário. Entrada agressiva, uma entrada agressiva, operando gráfico diário. Vai colocar uma ordem pendente, 10, 20, 30, 40, 50 pontos acima da máxima. Tá joia? Por que essa variação? Porque tem que ver o spread, senão para só o spread não pegar, porque às vezes o GBP JPY tem um spread, sei lá, diferente do EURUSD. O EURUSD é 5 pontos, o GBP JPY pode ser 20 pontos. Então eu tenho que calcular 20 pontos mais o nível que eu quero deixar. Eu quero deixar mais 20, então é 40 pontos. Legal? Então 40 pontos acima, e assim que o mercado abrir e superar, eu vou entrar de forma agressiva. Okay? Vantagem e desvantagem, que eu não aguardei o terceiro candle. Né? O terceiro candle tem o primeiro, o segundo e o terceiro candle de confirmação que esse vai ser um movimento de alta. Então, às vezes, apenas um rabisco, o mercado pode ir lá rabiscar e voltar a cair. Okay? Mas você entra de uma forma mais agressiva e o stop loss posicionado alguns pontos abaixo.
Entrada conservadora. Eu não entro, então, neste nível. Eu aguardo o candle de confirmação. Vou guardar o candle de confirmação. E vou colocar minha ordem pendente, os 30, 40 pontos acima dessa ordem pendente. E meu stop loss no fundo. Ok? Vantagens e desvantagens. Vantagens que você tem uma confirmação maior que o preço está indo na sua direção. Desvantagens, você entra com uma relação risco-ganho um pouco desfavorável, porque vai ser mais longe o seu stop loss, diferente se você entrasse aqui. E dependendo se o candle for muito grande, às vezes nós sabemos, né, que pode ter uma correção do preço se você ficar com um float negativo. Então você pode perder, fazer um candle muito forte, né? Vamos pegar algum exemplo aqui, ó. O EURUSD acontece mais. Gráficos, objetos, apagar todos, gráficos, apagar todos. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui essa confirmação aqui, ó. Uma confirmação aqui, a gente está em 1 hora, em 4 horas aqui, 4 horas nós teríamos aqui um pin bar. Tá joia? O candle abriu aqui, fechou aqui, ó, seria esse candle aqui, ó. As últimas, não, 1 hora, 3 horas, as últimas 3 horas nós teríamos esse que a gente tem no MT5, você pode colocar qualquer tempo gráfico. Ele abriu aqui, fechou aqui, teve uma sombra aqui, só que teve uma sombra lá embaixo. Fechou esse candle, joia? Esse foi o nosso candle de rejeição. Se você entrasse nele aqui, legal, você colocaria o stop aqui abaixo, maravilha. Não, vou aguardar de uma forma conservadora o segundo candle, o terceiro candle para confirmar. Olha onde foi o terceiro candle. Aqui em cima, você entraria aqui em cima. Legal? Então, existem as vantagens e desvantagens. Mesma coisa aqui, ó. Aqui foi um candle de rejeição, você entraria nele nesse nível, entrou um pouco mais atrasado, tá joia? Uma relação melhor você poderia ter pego nesse tipo de operação. Então, existem as vantagens e desvantagens para estar operando. Vamos ver algum outro ativo aqui. Vou colocar o Zatec aqui. O Zatec, 1 hora. Olha que bonito que ele vai formando. Ó, o Zatec, tá? 4 horas. Aqui a gente tinha um suporte importante, o mercado bateu nesse nível. Bateu nesse nível, deixou um candle de rejeição, 1, 2 e o preço subiu, tá joia? Aqui nós tivemos o preço, uma resistência, virou um suporte, o mercado testou, deixou novamente, ó, um candle de rejeição e caiu. Regiões de, vamos para 1 hora, vamos traçar FIBO. O mercado caiu, subiu 61%, já discutimos sobre Fibonacci, que 61 é um dos níveis mais importantes, que numa tendência nós temos aí uma potencial entrada. Olha lá, deixou um candle de rejeição, um pin bar. Terceiro, confirmação. Aqui é o exemplo clássico de vantagens e desvantagens. Uma entrada agressiva aqui seria no candle, ou aguardava o terceiro candle negativo, a entrada ficaria bem mais abaixo. Maravilha? Então, esse candle, pessoal, é uma arma poderosa, tá? Que tem que ser minerada aí dentro para buscar oportunidades de compra e venda, tá? De gatilhos, de setups. 1 hora agora, o que nós temos aqui? Ó?
1 hora. Vamos ver o que está formando aqui, ó. 4 horas, olha só, 4 horas, o que nós temos? Um candle aqui, ó, de rejeição, tá? Uma rejeição do nível 2, temos que aguardar aí se tem uma confirmação no movimento de alta, uma possível entrada aí no Usatec em 4 horas. Uma tendência, claro, sempre analisar a tendência, né, pessoal? Tendência é o pai da consistência. Pai e a mãe, né, da consistência, porque você operar contra a consistência tem estratégias, mas são estratégias restritas, né, estratégias que você de scalping, por exemplo, as estratégias mais lucrativas são estratégias a favor da tendência. 15 minutos, vamos ver o que a gente acha em 15 minutos aqui no Usatec. Ele acaba dando bastante oportunidade, aqui uma região de resistência, o mercado foi lá, 15 minutos, olha aqui, que andou bonito, deixou nesse nível. $15 minutos. Vou colocar 4 horas. Era uma região, foi uma região importante aqui, que o mercado fez uma reacumulação, tá? Uma reacumulação, tinha um suporte importantíssimo nesse nível, porém ele se segurou nessa região, 15 minutos. Mercado uma forte tendência, deixou um candle, confirmou, olha que entrada bonita teria dado aqui, ó. Mercado, resistência do dia anterior, o mercado foi lá testar, deixou novamente, ó, um pin bar, um candle de rejeição, derreteu. Aqui uma região, o mercado deixou. Nossa, olha aqui, ó. Candle de rejeição, novamente no suporte que já foi formado no dia anterior, candle de rejeição. Novamente o mesmo suporte, candle de rejeição. Novamente no mesmo suporte, ó, candle de rejeição. Aqui lateralizou um pouco, não era um horário de boa volatilidade. Bom, vários exemplos aí, conseguimos observar, pessoal, que é uma estratégia, é uma forma de analisar o mercado somente com um dos padrões de candle, dos 4 tipos de candle, que se você se especializar nele, para quem está começando agora, já tem uma forte arma, tá, operacional no mercado. Candles de rejeição ou pin bar são tipos de candle que fortalece muito, né, uma tomada de decisão de uma estratégia, principalmente associando, né, aos níveis de suporte e resistência.